Oi, oi, vamos nessa! Continuando nosso conteúdo, nossa sequência de aulas sobre funções e hoje trabalharemos com as classificações de funções. Não é difícil, é bem simples, são conceitos fáceis e rápidos de se entender. Então, as classificações de funções elas ficam em cima desses três termos aqui, desses três conceitos que vamos diferenciá-los agora. Então, temos as funções sobrejetoras, as funções injetoras e as funções bijetoras. Qual a diferença de cada uma delas? É o que veremos agora. Compreenderemos como consigo identificar cada uma delas, ok? Então, vamos nessa ordem aqui. Vamos primeiro agora compreender o que significa uma função sobrejetora. Já sabemos que uma função é composta do seu domínio, onde sai a flecha, para onde quem recebe a flecha, que a gente chama de imagem. E todos os valores que são possíveis de receber essas flechas aqui, essa associação, nesse diagrama, chamamos de contradomínio. A sobrejetora, a classificação dela, a definição dela, melhor dizendo, fica da seguinte relação. Sendo a função de A em B, para todo y pertencente a B, sempre temos um x pertencente a A. Ou seja, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Traduzindo, quando ele fala que conjunto imagem é sempre igual ao contradomínio, é que na minha relação, nunca um elemento em B, o que pode receber a flecha, nunca pode ficar com o elemento sobrando, de maneira nenhuma. Eu vou usar como exemplo, para vocês compreenderem esses três conceitos e dando início para a sobrejetora, uma relação aqui, uma exemplificação em uma sala de aula. Imagine que temos aqui uma sala de aula, aqui está o quadro, é evidente que isso aqui é um desenho da sala de aula, e aqui eu tenho as cadeiras, né? As carteiras. E aí, nessa sala de aula, nenhum aluno pode ficar em pé e nem sobrando cadeira. É o que acontece na situação da sobrejetora. Não pode ficar sobrando cadeira. O aluno em pé representa... O aluno, ele está em pé, representa o nosso domínio. Então, ele ficar em pé seria um elemento faltando. E não pode ficar elemento faltando aqui, porque aqui é o domínio. Sempre tem que ficar alguém sentado. Então, associando essa situação com nossa hipótese aqui com relação à sobrejetora, nenhuma cadeira ela pode ficar sobrando, que as cadeiras seriam nosso conjunto imagem. O aluno ficar em pé, o aluno em si ficar em pé ou sentado representa o domínio e as cadeiras e as carteiras dos alunos representam a imagem. Então, o aluno chegou, senta, e aí não vai poder ficar sobrando nenhuma cadeira. Nessa relação aqui da sobrejetora, 2 alunos podem ocupar a mesma carteira, 3 alunos podem ocupar a mesma carteira. O que não pode é ficar sobrando nenhuma carteira. Esse é o exemplo para a sobrejetora. Sobrejetora não pode ficar faltando nenhum elemento aqui. Associando ao nosso exemplo aqui, não pode ficar sobrando nenhuma cadeira sem aluno. Todas as carteiras podem ser preenchidas, devem ser preenchidas, e também não há problema nenhum de ficar 2 ou 3 alunos ou mais na mesma carteira. Não é o ideal, né? Mas é o que acontece na função sobrejetora. Vamos ver alguns exemplos para aprendermos a diferenciar quando é e quando não é uma sobrejetora. Exemplo. Aqui eu tenho 4 elementos, 4 alunos, e aqui eu tenho 3 elementos, 3 carteiras, 3 cadeiras. Observe que a quantidade de aluno é maior que a quantidade de cadeira. Logo, para ser sobrejetora, não tem problema esse fato estar acontecendo. Ó. Eu tenho 2 alunos sentados na mesma carteira. Na sobrejetora está tudo tranquilo. O que não pode acontecer na sobrejetora é faltar cadeira. Ou melhor dizendo, ficar a cadeira sobrando aqui, sem aluno. Isso que não pode acontecer. Então, não tem nenhum elemento sobrando.
Não interessa o que está acontecendo. Se não tem nenhum elemento sobrando no meu contradomínio, então isso aqui é sobrejetura. Aí a gente pode chamar, pode classificar aqui e botar assim, ó. É sobrejetura. É sobrejetura, ok? Porque não está sobrando nenhum elemento no meu contradomínio, no meu conjunto B aqui, na relação. Então vamos agora para outro exemplo, verificar se é ou não sobrejetura. Mais uma vez, tenho 3 elementos e não está sobrando nenhum elemento no meu contradomínio. Não me interessa se 2 alunos estão sentando na mesma cadeira. Se 2 elementos estão associando com o mesmo elemento. Isso na sobrejetura não interessa. O que interessa é saber se está sobrando elemento. Não está sobrando nenhum elemento, imagem é igual ao contradomínio, então aqui é sobrejetura. Também é uma função sobrejetura. Estamos classificados. Está classificado. Vamos para outro exemplo. Tá tudo beleza, o meu domínio, porque é uma função, eu não estou querendo saber se eu não estou definindo se é função ou não, já tenho certeza que é. Então meu domínio aqui está tranquilo. E aí você vai observar agora o contradomínio. Você vai olhar aqui e ver esse elemento 2, associando a nossa sala de aula, tem uma cadeira aqui sobrando, né? Tem uma cadeira sem aluno. Isso não pode acontecer na sobrejetura. Então isso aqui não é sobrejetura. Não é sobrejetura. Não pode ficar elemento sobrando na sobrejetura. Então acho que você já está começando a compreender, né? Sobrejetura, o que você vai observar para classificar sobrejetura? Se no meu domínio que pode... Eita! Se meu domínio está associando tudo tranquilamente, o que você vai sempre observar no meu sobrejetura é se não está sobrando elemento. Observou, não está sobrando elemento, é sobrejetura. Está sobrando elemento, não é sobrejetura. É só essa parte que você tem que verificar na sobrejetura. Então isso aqui não é porque tem esse 2 aí flutuando sozinho. Vamos ver mais um exemplo. Bem interessante. Domínio tranquilo. E aí você olha aqui e vê vários elementos sobrando. Várias carteiras sem alunos. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos sobrando. Bastava um. Já deixaria de ser sobrejetura. Então não é sobrejetura. Porque eu tenho cadeiras sobrando. Não pode ficar na minha sala de aula cadeira sobrando. Ou faltou aluno ou colocou cadeira demais na sala. Então na sobrejetura isso não pode acontecer. Então por 1, 2, 3, 4, 5 motivos, essa função aqui não é sobrejetura. Então a observação de ser ou não sobrejetura é essa. Olhar os elementos no meu conjunto B, se for o caso do contradomínio. Pronto. Vamos agora entender o que é a injetora. Injetor é quando... Eita, apertei aqui no... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Problemas técnicos, né? Que é jogo rápido. Na sobrejetura, você vai verificar um pouco... Não vou falar o contrário para não ficar com esse vício de falar que a função é o contrário. Mas... Vamos ver. É quando quaisquer dois elementos diferentes do conjunto A têm imagem diferente no conjunto B. Vou ler de novo. É quando quaisquer dois elementos diferentes do conjunto A têm imagem diferente do conjunto B. Rapaz, deu um nó, isso é trava-língua, é? Vamos ver aqui o que o rapaz está falando. Ou seja, x diferente tem y diferente. Para cada x tem que ser um valor de y diferente. Vou melhorar. Nunca vai poder acontecer o que aconteceu na sobrejetura, que podia acontecer. De 2 alunos sentar na mesma cadeira. Isso não pode acontecer. A injetora quer dizer isso. Você não pode ter 2 elementos do domínio ligando para o mesmo elemento do meu contradomínio.
Não seria o caso da minha imagem. Então observe aqui, ó, cada um está ligando para o seu. Não me interessa se vai sobrar ou não. O que eu tenho que observar na injetora é se vai ter se em B vai ter dois elementos recebendo flechas. Vai ter um elemento recebendo flechas de A. Então eu não vou poder ter cadeiras com 2 alunos. Ou pode ter no máximo 1 aluno ou nenhum. 2 alunos ou mais, isso não pode acontecer na injetora. Vamos para os exemplos? Vamos para os exemplos. Essa função é injetora? Sim. Todos os elementos aqui de B que estão se relacionando estão recebendo apenas uma flecha. Ó. Só tem uma flecha a cada número. Pode sobrar na injetora? Pode. Pode não sobrar? Pode também. A única coisa que você tem que observar é se vai ter elementos aqui recebendo 2 flechas. Isso não pode. A sobreinjetora não pode sobrar. A injetora não posso receber, o segundo elemento aqui não pode receber 2 flechas. Não pode 2 alunos sentar na mesma carteira. Outro exemplo. Eu nem botei aqui, né? É injetora. É injetora. Tranquilo? E esse exemplo, observando aqui, está recebendo uma flecha, está recebendo uma e está recebendo uma. É injetora. Mas professor, tem vários alunos sobrando, tem várias carteiras aí vazias, tranquilo, na injetora não tem problema isso. Pode ter carteira sobrando ou não interessa. O que me interessa é que não pode ter a bagunça de 2 alunos ou mais sentarem na mesma carteira. Tem que ser cada aluno sentando na sua cadeira, ó. E se sobrar ou se não sobrar, não tem problema. Também isso daqui é injetora também. Vamos para o próximo. E esse daí é injetora. Quando você observa esse elemento 3, ele está recebendo a flecha, está sendo associada com 1 e com 2 do domínio. Pronto. Isso não é injetora. É como se o aluno 1 estivesse sentado em uma cadeira e o aluno 2 também está sentado ao lado, ou seja, lá como for na mesma cadeira. Não pode. Na injetora isso não pode, então não é injetora. Cada aluno tem que ficar na sua cadeira. Não pode 2 alunos ou mais alunos sentarem em uma cadeira só. Se não tivesse esse probleminha aqui com 3, estaria tudo ok para ser injetora, mas por esse problema aqui de estar recebendo 2 flechas, deixa de ser injetora. Vamos para mais um exemplo. E agora, é injetora? Não. Esse elemento 4 está bagunçando nossa função aí para ser injetora, né? Então, por esse 4 está recebendo 2 valores, está recebendo flecha do 2 e do menos 2. Então, isso acaba anulando nossa função injetora. É função. A gente aprendeu qual é a definição de função ou não. O que a gente está querendo definir? Qual dessas 3 ela é. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que ela não é injetora. Mas, se fosse para classificar, a gente diria que ela é sobreinjetora, porque não está sobrando nenhum elemento. Mas não é injetora, porque tem um elemento em B que está recebendo 2 de A. Seria o exemplo lá da nossa sala de aula. 2 alunos sentando na mesma carteira. E na injetora isso não pode. Na sobreinjetora pode? Pode. Na injetora, não. Essa é a diferença da injetora para a sobreinjetora. Umas das, né? Eu estou usando essa simbologia de carteira, tá? Porque às vezes a galera se confunde muito em diferenciar o que é uma injetora e o que é sobreinjetora. O exemplo da carteira aqui é infalível. No dia que eu li isso em um livro, até minha mente abriu, né? Porque às vezes bate uma confusão. Mas agora não tem como vocês se atrapalharem usando o macete das cadeiras aí dos alunos.
E a última, que é a mais simples de todas, sem dificuldade de aprender e decorar, o que é uma bijetura. Observe que bi vem de 2, né? Então, é a própria classificação dela. Bijetora, se for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Para a função ela ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, essas duas classificações que eu dei, quais foram as classificações que eu dei? Para a sobrejetora, não pode ficar sobrando elemento. Pronto. Não pode ter cadeira vazia na sala de aula. E a injetora, não pode dois ou mais alunos sentarem na mesma cadeira. Não pode ter dois elementos de A ligando ao mesmo elemento em B. Então, não pode ter dois ou mais alunos sentando na mesma cadeira. Isso são as classificações de injetora e sobrejetora. Juntando essas duas ideias, a gente forma a bijetora. Não pode ficar elemento sobrando e não pode receber duas flechas, o mesmo número em B. Pronto, vai ter sempre essa característica. É como se fosse uma sala super organizada e nunca faltasse aluno. Uma sala super organizada e nunca faltasse aluno. Ou seja, se na sala tem 15 alunos, tem 15 cadeiras e esses 15 alunos nunca faltam. O ano inteiro eles estão presentes. Porque se um aluno faltar, aí deixa de ser bijetura, né? Porque aí já deixa, se faltar aluno, já deixa de ser sobrejetura. Ou então, nessa sala tem, vamos dar exemplo aqui, 1, 2, 3, tem 12 cadeiras. Então, imagina aqui que essa sala de aula que são 12 alunos. Então, para ela ser bijetora, todas as aulas tem que ter os 12 alunos, ninguém pode faltar. Os 12 alunos estão presentes. Mas, quando é que ela vai ser sobrejetora? Quando, em um certo dia da aula, faltar um aluno. Se faltar um aluno, vai ficar uma cadeira sobrando. Aí deixa de ser sobrejetora. Ou, quando é que vai deixar de ser injetora? Em um belo dia, chega um novato na sala, são 12 alunos, né? Aí chega um novato na sala e a escola não tem uma cadeira para repor. O que vai acontecer? Como são 12 cadeiras e tem 13 alunos, vai ter aí um coleguinha que vai compartilhar a cadeira. Ok? Lembre-se, não pode ficar em pé, porque se ficar em pé, deixa de ser função. E a gente está trabalhando com função. O aluno tem que ficar sentado. Ou fica em dupla, ou se caso sobrar cadeira, fica lá vazia, né? Então, se eu tenho 12 cadeiras e a sala tem 13 alunos, aí isso deixa de ser injetora, porque 2 alunos vão ter que sentar na mesma carteira. Ok? Então, bijetura é isso. 12 cadeiras, 12 alunos. 20 cadeiras, 20 alunos. Nunca vai faltar ninguém. Bijetura. Então, a relação vai ficar sempre assim. Essa função em inglês é chamada de one-to-one, né? Um para um. Então, sempre tem que eu tenho um valor, associando sempre ao único valor. Essa função é bijetora? Sim. Não está sobrando ninguém e nem dois valores aqui. Nenhum valor está recebendo dois valores de cá. Um para um, one-to-one. 2 para 1, 4 para 2. Então, bijetura. Tranquilo aí, né? A bijetura é mais fácil. Na verdade, todas são mais fáceis, né? Depois dessa ideia aí das cadeiras dos alunos, ficou excelente. É bijetora? Sim. Está todo mundo ligando para o seu valor, né? Está todo mundo tranquilamente. E essa daqui é bijetora? Não, porque está deixando de ser injetora aqui, ó. Tenho 2 alunos sentando na mesma carteira. Então, não é bijetora. Por que não é bijetora? Ela é sobrejetora? Sim. Essa função aqui, ela é sobrejetora. Ok. Mas não é injetora. Por que ela é sobrejetora? Porque não sobra nenhum elemento. E por que ela não é injetora? Porque tem um elemento aqui que está recebendo 2 de A. Isso não pode. Então, se ela não é injetora, ela também não é bijetora. Porque para ela ser bijetora,
ela tem que ser ao mesmo tempo sobrejetora e tem que ser ao mesmo tempo injetora. Não está acontecendo aqui um para um, né? Não está acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Por que que aqui é bijetura? Porque ela é sobrejetora, não está sobrando nenhum elemento, e é injetora, porque nenhum valor de B está recebendo 2 de A. Está todo mundo tranquilo aqui, recebe um, recebe um, recebe um. Então essa função aqui é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, como ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Vamos ver só mais um exemplo aqui. É bijetora aí? Vamos verificar parte a parte. Ela é sobrejetora? Não. Não é sobrejetora. Por que, professor, ela não é sobrejetora? Porque tem elementos sobrando. Ela é injetora? É injetora, sim. Por que injetora? Porque os elementos que estão recebendo a flecha só recebem uma flecha. Isso é a característica de injetora. Mas não é sobrejetora porque tem elementos sobrando. Como só é injetora, não é sobrejetora, logo não é bijetora. Lembrando, para ser bijetora, tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tem que ser one to one. Beleza? Pronto. Definição simples. Qualquer coisa, dá um replay aí na videoaula e pega esse macetezinho aqui da sala de aula, ok? De aluno e carteira. E até a próxima.